We are live, seja bem-vinda a mais um podcast. Aqui quem fala é Ana, sua mentora de carreira. Como sempre, toda segunda às 6 da manhã, uma pílula para sua carreira, um insight, algo para te ajudar. E o tema desse episódio foi um dos tópicos que a gente conversou no último Happy Hour da nossa comunidade Sassa Explorer. A gente, esse ano, viemos com duas novidades. Nós viemos com duas novidades para nossa comunidade, né? De profissionais que fazem parte da mentoria Sassa Explorer. Uma é o desafio mensal, que eu já falei aqui algumas vezes. E também a gente começou, desde julho, a fazer iniciativas onde a gente se reúne para trocar ideia, para se conhecer mais e melhor, enfim, né? Manter uma vida social ativa também, porque não é só sobre carreira. E aí nesse mês de agosto, né, que passou, a gente teve um encontro na sexta-feira do dia 30. E foi muito legal, muito divertido, a gente trocou muita ideia. E um dos tópicos que a gente falou foi isso, inteligência artificial. E eu fiquei impressionada, como inclusive tem várias inteligências artificiais que eu não conhecia. E eu avisei logo lá os Explorers, eu falei, já quero uma mentoria coletiva da gente, com vocês explicando sobre essas inteligências artificiais. Tem muitos usos. E claro, gente, a gente não pode pegar uma ferramenta dessa e usar de forma indiscriminada e de forma irresponsável. A gente precisa usar de forma criteriosa, né? Então, usou, se inspira, faz o teu, né? Não fica só no copiar e colar, enfim. Mas tem muita coisa, muito gargalo que você pode ter, que uma inteligência artificial pode te ajudar no trabalho, na sua vida pessoal, enfim. Então, é importante trabalhar isso, tá? Focar em conhecer as inteligências artificiais. Então, eu fui procurar mais sobre isso, inclusive contei com o apoio do ChatGPT. Eu já fiz até vídeos também sobre o ChatGPT no nosso YouTube, revisando o LinkedIn e tal, mas eu fui buscar o ChatGPT para entender o que ele estava dizendo de inteligências, enfim. E achei alguns dados. E claro, o ChatGPT é muito importante a forma como você se posiciona. Mas eu achei alguns dados bem interessantes, né? Ele fala de um artigo que foi publicado no Journal of Career Development, que é chamado Inteligência Artificial e o Futuro do Trabalho. Foi escrito por Daryl M. West e John R. Allen. E o artigo discute como a inteligência artificial está moldando o futuro do trabalho, a importância do reskilling, que é aquela coisa de você realmente ir lá, voltar, né, ajustar sua habilidade, e o upskilling, que é aumentar suas habilidades e ir para um outro nível para os profissionais. Então, as inteligências artificiais chegaram para suprir algumas atividades, para nos ajudar em alguns gargalos, e isso força nós, seres humanos, a evoluirmos ainda mais. Então, a gente vai precisar focar ainda mais nas nossas habilidades. E aí, nesse artigo, os autores destacam que a inteligência artificial está transformando setores e alterando as demandas de habilidades. Eles argumentam que cerca de 85% dos empregos que existiram em 2030 ainda não foram inventados, o que mostra a rapidez das mudanças no mercado de trabalho. Então, daqui a 6 anos, né, quando eu gravo esse podcast, 85% dos trabalhos que foram inventados ainda não vão ter sido feitos, né? Então, imagine a relevância. Tá aí, tá acontecendo. A gente deve fazer mentoria na Explorer. Mas eu quis trazer aqui pra também te trazer um alerta, né? Como profissional, você precisa prestar atenção. Isso tá acontecendo no mundo. Vai ter coisa que talvez você tá fazendo com a inteligência artificial, vai chegar e talvez já tá fazendo. E eu vou dar alguns exemplos aqui. E você vai precisar se reinventar. Então, cada vez mais, galera, é importante a gente buscar o nosso autoconhecimento, o desenvolvimento de habilidades, que é o que a gente fala na veia, na Explorer, tá? Mas vamos lá. Olha alguns exemplos práticos de inteligência artificial, só para você entender que isso não é brincadeira, que isso não é papinho de Ana, que de fato está acontecendo. Tem uma inteligência artificial chamada Hairu, que é recrutamento com inteligência artificial. O Hairu, ele utiliza análise de vídeo e voz para avaliar candidatos durante entrevistas
identificando competências e traços comportamentais de forma automatizada. Imagine. Será que a gente vai chegar realmente nesse nível? Hoje a gente já sabe que, por exemplo, né, a questão da triagem de currículo, que a galera vem muito forte, esculhamba a GUP, e tem inclusive mentoria do Explorer que eu liberei gratuitamente no YouTube. A gente fala isso muito na nossa mentoria também. Como é que você supera essa inteligência artificial? Então isso já está acontecendo na triagem de currículo. E agora eu estou lhe dizendo que tem uma inteligência artificial que também está olhando para você na entrevista. Então, será que chegaremos nesse ponto onde o analista de RH ele vai deixar de existir? Sacou? Tem que se questionar isso. O analista de RH que faz recrutamento e seleção. Talvez ele não deixe de existir, mas talvez se tinham 4, vão para 2, porque aí o resto vai ser feito pela inteligência artificial e esses 2 vão ficar só ali ajustando. Tem que prestar atenção, né? Porque então, já tem a inteligência artificial fazendo triagem de currículo. Agora eu tô dizendo, tem inteligência artificial também avaliando sua voz, seu vídeo, né? Identificando as competências e tal. Então isso faz com que de fato o processo de seleção seja mais eficiente, mais objetivo. Então tem um artigo que fala mais sobre isso, que é o Artificial Intelligence in Human Resource Management, Challenges and Future Research Directions, que discute como é que a inteligência artificial está sendo integrada nas práticas de RH. Então, tá acontecendo. Fiquei curiosa, inclusive, vou ler esse artigo. E aí, se você estiver ouvindo no YouTube e tal, comenta, né? Se você quer que eu fale sobre... Porque essas práticas de RH, possivelmente, muitas estão caindo nessa parte de recrutamento e seleção. Porque são milhares de candidatos, então tem que otimizar. Uma outra área que também já se empoderou da inteligência artificial é finanças. Inteligência artificial chamada Kensho, que é usada no setor financeiro para análise de dados de mercado e tomada de decisão de investimento. Imagine, o Kensho analisa grandes volumes de dados para prover movimento de mercados e fornecer insights valiosos aos analistas financeiros. Então imagine, ao invés de você ir lá pagar para alguém que estuda, né, as empresas e tal, sabe os indicadores e tal, e ela criar sua carteira de investimentos, tem uma inteligência artificial que já está fazendo isso, que diz onde você deveria estar investindo ou não, de acordo ao dado e a projeção que ele faz, né? Então isso também está impactando muito o setor financeiro. E também tem um artigo chamado Inteligência Artificial em Finanças, uma revisão, para falar um pouco sobre essa visão, né, do uso da IA no setor financeiro. Está acontecendo também. Um outro exemplo que eu trago aqui é o NLP da Microsoft Azure, que é o processamento de linguagem natural. Essa tecnologia ela permite que aplicativos compreendam e processem a linguagem humana para tarefas como tradução de textos, análise de sentimentos e compreensão de intenções. Pronto. Talvez agora já achamos uma opção de psicólogo. Mas no fim das contas, imagine, velho, alguém... Eu tinha essas viagens, eu queria ler a mente das pessoas. E agora tem uma IA que tá, pela linguagem humana, consegue analisar seus sentimentos e intenções. É muito doido isso. E essa ferramenta já está sendo usada em atendimento ao cliente, né? Para saber quais são as intenções do cliente, o que é que ele está sentindo e tal. Análise de mídias sociais e até em sistemas jurídicos para processar grandes volumes de documentos, para acelerar e simplificar processos completos. Então, assim, galera, eu só trouxe alguns exemplos para vocês entenderem que não é só na engenharia, diferentes ramos, medicina, finanças, RH, interações humanas, já está sendo impactada, tá? E tem várias IAs aí acontecendo. Então, assim, a dica que eu te dou é, se você tiver algum gargalo hoje no trabalho, você pode ver se tem alguma IA que pode te ajudar para otimizar seu tempo, mas como eu falei, de forma crítica, de forma responsável. Mas ao mesmo tempo, a gente traz uma perspectiva aqui ampla, né? Você tem que começar a entender. Cara, por exemplo, se eu sou analista de RH e eu já tô vendo que, trabalho com recrutamento e seleção, tem todas as inteligências artificiais, eu preciso entender essas inteligências artificiais, preciso trabalhar bem com elas e preciso entender quais outras habilidades minha área vai estar pedindo, já que essa parte que às vezes está concentrada num ser humano vai virar uma de uma inteligência artificial, né? Então, assim, mantenha-se informado sobre as tendências de inteligência artificial no seu setor.
Qual é a sua área de atuação? Pronto. Entenda isso, vai entender que inteligência artificial tem já acontecendo e faça uma análise de que talvez você não vai precisar fazer algumas atividades que você já está fazendo porque tem uma inteligência artificial. Então, você vai ter que entender o que é que as pessoas estão buscando, então. Então, analise isso, que inteligências artificiais já existem no meu setor, quais são os riscos associados, quais habilidades eu vou precisar ter, e foque nisso, coloque energia nisso. E, claro, use as IAs como seu aliado. Então, você pode ser um profissional de RH especializado em IA para recrutamento, você pode ser um profissional financeiro que adota a inteligência artificial que eu falei aqui, né, para aprimorar a análise. Mas, ao mesmo tempo, não deixe de perceber que existem outras habilidades que vão ser necessárias, de fato, ao ser humano, que você vai precisar fazer. Então, resolva isso. E é isso. O que é que você vai fazer hoje para se preparar para o seu futuro? Pense nisso, comece a agir. Você pode vir, inclusive, participar da nossa mentoria em comunidade Social Explorer para se diferenciar, para focar no seu autoconhecimento, habilidades comportamentais e se destacar por onde você estiver indo, independente de inteligência artificial ou não. Beleza? Então, assim, se tem... achou interessante essas inteligências artificiais ou tem alguém que você precisa alertá-lo sobre isso, compartilhe o nosso episódio. Um dia desse uma pessoa tá me perguntando no LinkedIn, Ana, tem conteúdo seu? Eu falei do PodSAS. E eu espero de verdade que esteja te ajudando. Deixe seu comentário, participe, traga ideias do que você gostaria de ouvir aqui na nossa pílula de carreira. E é isso, toda segunda às 6 da manhã a gente se vê. Até o próximo episódio.